bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Meu entrevistado aqui é Ricardo Boulhosa, biólogo, pesquisador e coordenador executivo do Instituto Procarnívoros. Ricardo, bem-vindo. O que é o Instituto Procarnívoros? É uma ONG, né, uma organização não governamental que trabalha especificamente com a conservação dos carnívoros neotropicais, né? Então, lobo, guará, onça-pintada, jaguatirica, todos esses animais que pertencem à ordem carnívora. Quais são os carnívoros neotropicais? Fala todos. A região neotropical a gente fala porque é essa área que abrange a América Central, América do Sul, né? Então, é uma divisão biogeográfica do globo, né? E os carnívoros, né, são os mamíferos da ordem carnívora, né, que ocorrem nessa região e aqui no Brasil, que está inserida dentro da região neotropical. Então, são 26 espécies, né? Eu não vou falar todas, mas as principais são a onça-pintada, né, o lobo-guará, a onça-parda, a jaguatirica, aí tem o jupará, tem a lontra, tem a ariranha, né? São alguns dos... Por que vocês escolheram... Normalmente as ONGs, elas abrangem, na verdade, ecossistemas, né? E não animais específicos. Ou, na verdade, um animal específico. Vocês pegaram um mamífero, mas aí especificamente os carnívoros, né? Por quê? A escolha por carnívoros, primeiro porque é uma opção, né? Cada pessoa tem um gosto, tem gente que prefere trabalhar com primatas e tal. Mas os carnívoros têm uma função muito importante dentro do ambiente, né? Geralmente dentro de um sistema de cadeia alimentar, né, a famosa pirâmide, né, de energia, os carnívoros ocupam o topo da cadeia alimentar. Então eles são uma espécie de controladores do resto da cadeia. Então um ambiente que falta esses animais carnívoros, a base, os herbívoros tal, vão se proliferar mais, vão estar em maior número, podem aí ocorrer problemas para a agricultura. Então os carnívoros, eles exercem um papel que a gente diz de controlador do sistema, de todo o ecossistema. Normalmente os projetos que vocês têm é quando a espécie está ameaçada, né? A gente... Uma das características dos mamíferos carnívoros é isso, eles têm um status de conservação geralmente bastante ameaçado ou crítico, né? Existe uma variação do nível de ameaça que cada espécie tem, né? E dependendo da região, tem áreas, por exemplo, a onça-pintada para o estado de São Paulo, ou até pensando em termos de bioma, né, é muito mais ameaçada do que ela está ameaçada dentro do Pantanal ou na Amazônia, né? Então esse status de conservação depende da região, depende do ambiente, depende até do país, né? Teve a espécie de mico-leão que estava em extinção, estava extinta ou quase em extinção, e aí eles conseguiram recuperar a quantidade de espécies, né? Tem algum projeto de vocês que foi, assim, sucesso total, que dá para falar, que vocês falam com muito orgulho sempre quando perguntam? Tem um projeto muito interessante nosso, que começou com um projeto de um dos nossos associados, né? Em 97 e tal, como trabalho de mestrado dele, o primeiro levantamento, e tornou-se depois um programa, que a gente chama que seria um programa, né, que é muito mais que apenas um projeto em cima de uma espécie, que é o projeto do Lobos da Canastra, né, na região da Serra da Canastra, no Parque Nacional e arredores, né, e que esse projeto hoje, assim, ele abarcou uma série de questões, desde a questão saber o que o lobo come, qual a área que ele vive, né? E passando pela questão do conflito, né? O pessoal reclamava, mas o lobo é mau, porque ele pega as galinhas e tal. Aí fizemos um trabalho de educação ambiental, levantamento para descobrir quem realmente estava matando as galinhas, né? Ele pegava uma ou outra, mas, por exemplo, gaviões, gambás, ou raposinha, cachorros domésticos também comiam as galinhas, né? E daí desenvolveu um trabalho de um dos nossos assistentes de campo, depois acompanhando, ajudando o trabalho, foi fazer biologia, e o TCC dele foi com a questão do conflito dos produtores com galinha caipira que ficavam soltas, né? E ele foi trabalhar com a questão de mitigar esse problema do lobo e os produtores de galinha na região. Também teve todo um trabalho de educação ambiental com as crianças e com os adultos na região,
Então é um projeto que se tornou um programa. Identificamos um grande problema de conservação para a espécie, que era o lobo-guará, que é a questão epidemiológica, né, que os cães do entorno do parque têm livre acesso ao parque e o lobo também entra nas áreas das fazendas. Então, muito problema com sinomose, parvovirose, e foi identificado esse problema que a população de lobos do parque sofriam em função dessas doenças que eram carreadas pelos animais domésticos, né? E daí nós desenvolvemos campanha, todo ano fazemos campanha de vacinação, saímos itinerantemente, visitando as fazendas e fazendo a vacinação dos animais, principalmente os cães, né, nas fazendas vizinhas ao parque. Uhum. Muito bacana. O que acontece muitas vezes é quando existe uma espécie ameaçada de extinção, as pessoas irem lá e dobrar o número daquelas espécies, só que não dobra o número do habitat onde ele estava vivendo. O que é muito importante, só um exemplo, esse é só um exemplo do que as pessoas não pensam, né? E o trabalho de vocês é legal, porque vocês identificam todos os problemas e tentam nem sempre solucionar, mas minimizar, né, esses impactos. Exato. Assim, de intervir na espécie diretamente ou de introduzir não é o nosso tipo de trabalho. Mas daí vai automaticamente. Se vocês o que a gente tenta consertar ajustar alguns pontos em que essas ameaças, identificá-las, e você conseguindo identificar qual que é a ameaça, você consegue trabalhar em cima dela. Muitas espécies ameaçadas, como não tem esse levantamento, não dá nem para saber quais são as espécies, né? Falta muito esse tipo de pesquisa em campo, que é um tipo de pesquisa muito difícil, muito trabalhoso, né? Por exemplo, com carnívoros tem algumas espécies, né? O carnívoro ele é muito difícil de trabalhar, porque diferente de outros animais, em que você, depois de uma habituação, ele acaba acostumando com a presença do pesquisador, você consegue acompanhar. Por exemplo, primata, você consegue acostumar os bichos com a presença tua e você consegue acompanhar o grupo durante o dia todo, né? O caso dos mico-leões no sul aqui do estado, né? Vocês acompanham ao longo do todo. O carnívoro já não, ele já evita ao máximo a presença humana. Então, por isso os projetos com carnívoros são muito caros, porque o equipamento que você vai utilizar, ele tem um custo alto, né? Tem que importar, temos poucas opções aqui no país desses equipamentos. Né? E em função disso, muitas espécies desses carnívoros, nós não temos quase nenhuma informação. Por exemplo, nós temos a doninha amazônica, que é um pequeno carnívoro que ocorre principalmente na região amazônica. Por exemplo, nós temos um livro, né, que produzimos alguns anos atrás e que tinha foto de todos os carnívoros. Esse bicho nós não temos foto, tem uma gravura, né? É tão desconhecida assim para a ciência que ainda precisa muita coisa ser conhecida. O cachorro de orelha curta também, que nós tínhamos no passado, nós já tivemos um projeto de uma ex-associada nossa que trabalhava com essa espécie, ela continua trabalhando, é um dos poucos projetos que trabalham com esse animal, mas ainda é muito pouca informação. E aí quando vem a IUCN, que é a responsável em classificar, dar o status de conservação de cada espécie, eles perguntam, não, mas o que a gente sabe desse bicho? A gente não sabe nada. A gente sabe que ele tem uma ameaça porque tem a expansão de desmatamento, mas não conseguimos então quantificar o quanto seria esse tipo de ameaça. Então, muitas espécies de carnívoros que ocorrem aqui no Brasil, o status de conservação dele às vezes é indefinido, porque você não sabe exatamente se está aumentando, está diminuindo, porque tem bicho que o pessoal nem vê. O cara mora lá há 50 anos, num local, e ele nunca viu um canídeo, né, um cachorro do mato, que você conseguiu captar nas suas armadilhas fotográficas, mas o cara nunca conseguiu ver, porque o bicho fica quase 80% do tempo do dia dele dentro da toca, e só sai em alguns momentos, então é difícil de ver, né? Foi uma captura que foi feita nesse mês. Esse é o projeto lá em Minas Gerais, no Parque Nacional da Serra da Canastra. Na verdade, agora o enfoque do projeto atualmente na Serra da Canastra, coordenado pelo Rogério Cunha, ele está querendo capturar os bichos fora do parque também, para entender todo aquele problema que eu estava falando das doenças, e ver como é que está essa população.
Então aí é o procedimento de captura dos animais, né? Tadinho, ele tá assustado ali. São não colocados dentro da armadilha, né? São dispostas essas armadilhas. E daí tem o bicho, são cevadas, tem a ceva, tem a isca, que o animal vai lá, quando pisa na plataforma, fecha a porta. Então a equipe chega com bastante calma, não adianta fazer muito barulho, tem que ser muito silencioso. E no caso aí ele está injetando o anestésico com a seringa mesmo, não precisa usar uma arma. Foi rapidinho, né? É bem ele rápido. Já colocou. A equipe já tem vários anos, né, de experiência. Ali é o assistente, o Jean, e o Juarez, o veterinário. Então, o bicho não está entendendo nada. Ele sentiu uma picadinha e tal. Então, depois disso, que eu aguardo assim um pouco, né, o efeito do anestésico funcionar, e daí começa a proceder toda a questão de coleta de material e instalação do equipamento. Aí, no caso, agora estão pesando o animal. Esse foi o 52º lobo, né, capturado. Era uma fêmea. Bastante. Era uma é o projeto com o lobo-guará que mais capturou lobos no Brasil, na área de ocorrência, na área de ocorrência da espécie. Esse é o mesmo projeto lá na Serra da Canastra, só que no caso aí foi capturada uma jaguatirica. Então hoje, né, o projeto, como eu estava falando, expandiu. E também além do lobo, captura-se também a jaguatirica e as raposinhas. E faz todo o procedimento de coleta de material e análise de patógenos e doenças. Né? Para ver tem algumas doenças de felinos que os canídeos também podem ser contaminados ou carrear. Não é muito estresse que eles sofrem, né? Só ali na hora da captura, mas... Tem o estresse da captura, vale a pena. E a gente tenta minimizar ao máximo, né, a questão do estresse. Então, manter silêncio, você vê que não tem muito barulho. E o procedimento, o anestésico que é utilizado nos nossos projetos, eles já estão bem experimentados, né? Tem anos, já tem décadas de utilização dessas técnicas, e a cada vez, né, a cada 4 anos, tem uma oficina de trabalho, nós reajustamos os protocolos de coleta, tentamos padronizar todas essas questões. Olha que lindo! Nossa, ele é lindo demais. Tá meio acordadinho? Na verdade, a anestesia ela não faz o que a gente usa, né? Não faz o bicho dormir, né? Ele é uma dissociativa, ele não consegue se movimentar. Por isso tem que ter silêncio, tem que ter bastante cuidado durante esse período de coleta de dados, né? Mede-se as presas, né? Fotografa-se também para ver se esse bicho for recapturado, você tem como comparar se ele teve briga, ou como a dentição dele está respondendo, se tem uma série de doenças, né, que podem interferir. Vocês dão acesso aos dados coletados dos animais no site de vocês. Se a população pode ter acesso. No site nós temos alguns artigos, porque assim, esses trabalhos são trabalhos científicos em que o objetivo depois é publicá-los em revistas de divulgação, ou de divulgação científica, ou periódicos mesmo científicos, e nós disponibilizamos aqueles que têm autorização para isso, nós disponibilizamos no site, numa parte lá. E aí está em forma de papers, né, de artigos científicos. Né? Nós estamos reformulando, acho que daqui a 2 meses nós vamos estar com um site totalmente novo. Nossa, mas esse estava tão legal. Mas vamos torná-lo melhor ainda. Ai, que bom. Ele muito mais interativo, mais lúdico, tentando mostrar, ser ele mais amigável com o navegante. Né? Conversei com Ricardo Bugliosa, biólogo, pesquisador e coordenador executivo do Instituto Procarnívoros. Ricardo, obrigada por ter vindo. Foi gostoso conversar com você, conhecer o projeto. Parabéns. Fiquei muito contente de conhecer
esse projeto, e o que o Fiscais puder ajudar, puder divulgar, se quiser mandar vídeo, tá aberto aqui para vocês, tá? Muito obrigado pelo convite. Passa o site para as pessoas que estão assistindo, por favor. O site do Instituto é www.procarnívoros.org.br. Legal. Muito Nós obrigado. temos também o Twitter já. Quem quiser ajudar dá para comprar camiseta também, né? Entrando no site tem uma loja, então a forma de ajudar a instituição é através de comprar os produtos que nós temos, né? Estou falando, nós vamos reformular o site, vamos reformular também a loja, vamos ter coisas novas aí. Doações também nós aceitamos, né? Tá tudo registrado e tal. Então, se a empresa quiser, alguma empresa quiser ajudar, também estamos abertos aí, ou ajudar algum projeto específico, ou a instituição, que é o que hoje a gente busca para a sobrevivência da instituição, patrocínios institucionais também são importantes. E lá no site vocês podem tanto comprar os produtos como fazer doações. Então. Legal. Muito bonito seu projeto. Parabéns. Obrigado pelo convite para divulgar o nosso trabalho. Legal, Ricardo. Bom, obrigado a vocês todos que estiveram aí assistindo. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.